Olá, galerinha do segundo ano, professora Anne de Língua Portuguesa. Vamos avançar no conteúdo? Então agora a gente vai falar da diferenciação entre os tipos de orações subordinadas existentes. No vídeo anterior, a gente diferenciou o que é coordenação e subordinação, falou dos tipos de orações coordenadas que existem, as sindéticas e os seus 5 valores semânticos, e agora eu preciso diferenciar com você como eu faço para identificar uma oração que é substantiva, adjetiva ou adverbial. Primeiro ponto, as chamadas orações substantivas são aquelas que vão cumprir o papel de um substantivo. O que o substantivo faz? Nomeia. As chamadas orações adjetivas, por sua vez, são aquelas que vão cumprir o papel de um adjetivo, ou seja, qualificar, atribuir uma característica, atribuir uma qualidade a algum elemento. Qual é a forma básica de diferenciação dessas duas, Anne? Cada uma delas começa com um que. Um que quando eu tô falando das chamadas orações desenvolvidas, ok? As reduzidas são outras histórias. Então eu tô falando de um que, só que esse que, ele cumpre papel gramatical diferente em cada uma dessas orações. Se eu vou começar uma oração subordinada substantiva, quem vai introduzi-la é um que chamado de conjunção integrante. Na maioria das vezes, 99% das vezes, é um que chamado de conjunção integrante. E quem vai introduzir a adjetiva, Anne? Também é um que, mas é um que diferente, é um que pronome relativo. Ué, Anne, então é que, mas eles são diferentes? São. O que a conjunção integrante faz? Como o próprio nome diz, a conjunção ela liga. É como se ela metaforicamente funcionasse como um cimento. Ela está unindo duas orações, colocando-se no meio delas. E quando eu vou fazer a adjetiva e eu tenho um pronome relativo? O pronome é a classe gramatical responsável por retomar algum elemento já dito. Então, o macete é o seguinte: quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, esse que, ele pode ser substituído ele e a oração inteira seguinte por esse, essa, isso, este, esta, isto. E nas adjetivas, esse que, ele pode ser substituído por um outro pronome relativo, por exemplo, o qual a qual. Anne, aplica numa frase? Claro, se eu digo pra você assim, olha, a verdade é que estamos cansados. A verdade é primeiro verbo. Estamos, segundo verbo. 2 orações, período composto. Divida as orações. A verdade é, coloca uma barra imaginária aí. Você liga pro seu amigo e diz pra ele assim: oi, querida, tudo bem? Sua amiga, né? Você diz: oi, querida, tudo bem? A verdade é, e desliga. Ela vai dizer assim: a Anne tá maluca, tá faltando um pedaço. Então essa oração depende da outra. Quem não carrega a conjunção, qual é o nome que a gente dá? Oração principal. E quem carrega a conjunção? Primeiro, agora eu preciso saber se ela é substantiva, se ela é adjetiva ou se ela é adverbial. Aplica o macete. A verdade é esta. Eu tô trocando toda a frase pelo pronome demonstrativo. Consegui encaixar? Não teve prejuízo de sentido? A frase perdeu uma informação ou outra, mas ela não ficou prejudicada? Ok, então eu tenho aí uma oração subordinada substantiva. E mais, a verdade é que estamos cansados. O que esse que tá fazendo? Tá ligando os termos, então ele funciona como uma conjunção integrante. E aí eu tenho uma chamada oração subordinada substantiva, o que? Predicativa. Por que predicativa? Porque eu estou usando a verdade é. Esse é, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, são verbos de ligação. Qual é o nome do complemento de um verbo de ligação? Predicativo. Então, eu vou dizer aqui que essa oração se trata de uma predicativa. Mas as orações subordinadas substantivas, como você vai lembrar, elas também podem ter outros papéis sintáticos que o substantivo pode trazer. Papel, por exemplo, de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto e aí de predicativo. Então, são 6. E as adjetivas, Anne? Se eu digo pra você assim, olha, os alunos que estudam tiram notas boas. A professora que dá aula no SERC, está gravando vídeo, sou eu. A professora que dá aula no SERC está gravando vídeo. A professora a
igual da aula no CERC. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou retomando uma informação, estou atribuindo uma característica a mim, a professora. Que professora? A que dá aula no CERC. Que dá aula no CERC. Então, a gente tem aí uma oração adjetiva. Como ela na minha construção, eu a pensei sem vírgula, eu tô fazendo uma construção adjetiva restritiva. É fundamental que a gente domine esses conceitos, principalmente pra gente, na hora que for escrever, não causar complicação com o uso, com a presença ou a ausência indevida da vírgula, no caso das adjetivas, ok? Beijo, até a próxima!